A Cabana da Solidão, de Antônio Demarque, pelo Espírito Augusto César, parte 3, capítulo 12. Verdadeiros Anjos. Os últimos meses da gravidez de Francisca foram muito difíceis. Ela tinha a impressão de que não era apenas uma criança, mas sim duas. Aos poucos foi se convencendo de que eram filhos gêmeos e que Fernando jamais teria a aventura de conhecê-los. A barriga havia crescido muito e ela quase não conseguia fazer mais nada. Dormir era impossível. Não havia posição confortável. Sentia-se cansada, principalmente nos últimos dias em que as crianças pareciam extremamente agitadas em seu ventre. Mas a moça era valente, guerreira e não entregaria os pontos jamais, mas no fundo estava preocupada. Sozinha naquela região distante, em que condições poderia dar à luz aos filhos? Aquela noite estava em completo desalento. A preocupação com as condições que daria à luz era para ela uma situação desesperadora, mesmo porque não tinha nenhuma experiência. Sabia que muitas mulheres morriam no parto. Pensamentos negativos começaram a rondar sua mente já há alguns dias, mas naquela noite pressentia que a sua hora estava chegando e sozinha ela absolutamente não sabia o que fazer. Não se sentia em condições de procurar auxílio na cidade mais próxima, mesmo porque era distante algumas léguas e não possuía condições de mobilidade. Deitou-se, mas não encontrava a posição adequada para repouso. O corpo doía e os bebês pareciam muito agitados em seu ventre. Lembrou-se da figura do esposo e chorou copiosamente. Foi então que se lembrou de orar, conversar com Deus como fizera outras vezes. Fechou seus olhos e começou a pedir amparo, não apenas para ela, mas para as crianças que agasalhavam em seu ventre. Sentiu um calor percorrer seu corpo e de repente o medo que sentia desapareceu. Uma força estranha tomou conta de sua alma e ela se sentiu encorajada. Implorou em lágrimas para que Deus não a desamparasse naquele momento tão difícil de sua vida e sem perceber adormeceu. E foi então, como que em um sonho muito real, Francisca viu-se em um local todo iluminado. Um homem e uma mulher vestidos de branco aproximaram-se sorrindo, estendendo as mãos em sua direção. Não soube explicar, mas aquelas pessoas transmitiam confiança e ela, pela primeira vez, após a perda do marido, sentiu-se amparada e confortada. Percebeu que eram médicos ou enfermeiros que com cuidado a posicionaram em uma maca onde foi examinada. Depois de algum tempo, notou uma enfermeira muito simpática e sorridente, que lhe disse algumas palavras de estímulo que Francisca registrou com clareza em sua memória, recordando perfeitamente no dia seguinte, quando despertou. Minha filha, suas preces foram ouvidas porque Deus não desampara nenhum filho seu. Confie, pois você receberá o auxílio que necessita. 2 anjos virão em seu encontro e tudo correrá bem. Você dará à luz a 2 crianças que necessitarão de seu carinho, de seu amor e de sua coragem. Mas se prepare, porque provas difíceis ainda virão. Aquelas palavras ficaram gravadas com muita nitidez na mente de Francisca. A verdade é que acordara naquele dia, experimentando uma paz que há muito não sentia. Sabia que sua hora estava próxima, mas estava confiante. Alguma coisa boa aconteceria, isso não tinha dúvidas. Apenas não havia entendido muito bem o significado das palavras da enfermeira quando em seu sonho dissera: prepare-se, porque provas difíceis ainda virão. Qual o significado daquelas palavras? No entanto, não deu muita importância, porque se sentia disposta, de forma que resolveu colher alguns legumes e frutas para preparar a refeição daquele dia. Deveria fazer uma boa provisão para que a despensa ficasse bem guarnecida, caso tivesse de fazer repouso após dar à luz. Já havia colhido grande quantidade de mantimentos quando começou a sentir algumas dores, mas como eram espaçadas, continuou a tarefa com mais cuidado. Passava das 10 horas da manhã e o sol demonstrava que o dia seria muito quente, quando ela observou na estrada uma charrete que se aproximava. Interrompeu momentaneamente suas atividades para prestar atenção às pessoas que chegavam. Fato raro naquela região, uma vez que ninguém aparecia por aquelas bandas.
Observou que na charrete havia um homem e uma mulher. O homem era gordo, com bigode, e a mulher tinha um sorriso permanente no rosto. Bom dia, minha senhora, disse o homem com um sorriso e muita simpatia. Meu nome é Chedid, e esta é minha mulher Sara. Somos mascates e trazemos novidades para a senhora. Temos roupas, utensílios domésticos e muitas novidades. Temos certeza de que a senhora irá gostar muito, completou aquele homem falante. Francisca foi colhida de surpresa com a simpatia e o desembaraço daquelas pessoas. Respondeu meio acanhada. Bom dia. Meu nome é Francisca, a esposa de Fernando. Disse automaticamente, como se o esposo ali estivesse. A esposa de Chedid, ao observar o tamanho da barriga de Francisca, fez um comentário espontâneo e de surpresa ao mesmo tempo. Que beleza, Habib! Nossa amiga Francisca deve estar grávida de 9 meses. A naturalidade daquelas palavras fez com que a moça se sentisse desarmada espiritualmente. Sentiu confiança, observando e sentindo que eram pessoas boas, e então lembrou-se de seu sonho, em que a enfermeira havia dito que ela deveria confiar, porque receberia o auxílio que necessitava. Com um sorriso de confiança, Francisca respondeu: Não sei exatamente de quantos meses, mas acho que minha hora está chegando, porque ainda hoje já senti dores várias vezes, mas passou. Só que agora as dores estão voltando novamente. Naquele momento, ela se lembrou do marido e começou a chorar. Preocupada, a senhora tentou consolar. Não chore, minha filha, porque ter filhos é uma bênção de Deus. Quisera eu ter tido essa graça, mas infelizmente não tive. A verdade é que a moça sentia-se confortada por aquele casal tagarela, que viera trazer a ela um sopro de esperança naquele momento difícil. Então explicou: Estou chorando porque fiquei viúva há poucos meses. Infelizmente, meu finado esposo não irá conhecer os filhos. Isso me deixa muito entristecida. Em seguida, procurando se armar de confiança, Francisca acariciou a barriga e completou: A senhora está admirada com o tamanho de minha barriga, não é? Deu um sorriso e concluiu: São gêmeos. Não diga, exclamou Sara. E como a senhora sabe? Uma enfermeira muito bondosa me disse ontem à noite, mas eu já sabia, respondeu a moça. Sara não teve tempo para questionar quem era a enfermeira a que ela se referia, porque Chedid exclamou com os olhos arregalados: Meu Deus, Sara, essa senhora vai dar à luz aqui no meio do roçado? Ela está sentindo contração e continua trabalhando, possivelmente até já esteja em trabalho de parto. O casal então correu e amparou Francisca, que estava extremamente pálida, quase desfalecendo. Com cuidado a conduziram para casa. Sara parecia ter muita experiência, porque imediatamente a deitou na cama e a examinou com presteza. Tenha confiança, minha filha, porque tenho uma boa experiência em partos. Sou enfermeira formada. Servi na guerra em meu país, nas frentes de batalha. Tenho uma boa experiência, fique tranquila. Para transmitir mais confiança à parturiente, continuou tagarelando. Nasci no Líbano, onde morávamos até trocar minha profissão para mascate. Isso foi quando me casei com Habib e estamos construindo nossa vida como mascates nessa terra abençoada que é o Brasil. Aqui encontramos paz. Após os exames, demonstrando experiência e segurança, orientou Chedid. Meu Deus, Habib, ela já está em trabalho de parto e a qualquer momento poderá dar à luz. Está com boa dilatação e seu ventre está muito baixo. Esquente água em uma bacia, arrume algumas compressas, pegue um frasco de álcool na charrete e providencie uma tesoura. Prestativo, ele correu e tomou todas as providências solicitadas pela esposa. As contrações se aceleravam e Francisca parecia enlouquecer, tamanha dor. Experiente, Sara colocou a parturiente na posição de parto, orientando para que a abertura ficasse adequada, permitindo a passagem da cabeça do primeiro bebê que apontou. Com o pequeno auxílio de Sara, o primeiro bebê pode ser retirado, enquanto Chedid auxiliava com compressas molhadas. Sara limpou o bebê, cortou o cordão umbilical e logo após os estímulos, Francisca ouviu emocionado o choro de seu primeiro filho. Sara repetiu os procedimentos e em breves minutos Francisca aconchegava junto ao seu peito os 2 filhos tão amados. Chorou copiosamente.
recordando que Fernando não tivera a aventura de ver seus filhos tão esperados, mas não teve muito tempo para divagações, porque Sara não permitiu. Parabéns, minha filha. Seus filhos são lindos e saudáveis. Posicione-os de encontro aos seus seios para que eles sejam estimulados a sugar o leite. Será que eu tenho leite suficiente para os dois? Perguntou preocupada. Com certeza tem, minha filha. Sorriu maternalmente Sara, acariciando os cabelos da jovem mãe. Em seguida orientou o marido. Habib, embrulhe a placenta e os demais resíduos, abra um buraco e enterre, por favor. O marido tomou todas as providências sem titubear, e quando voltou viu que Sara já havia matado um frango para preparar uma refeição à jovem parturiente, que feliz observava os filhos sugando seus seios. Shedid aproximou-se sorridente, falando com seu sotaque libanês. Não se preocupe, filha. Sara é muito experiente e gosta de cuidar de bebês. Você não tem condições de se cuidar nesses próximos dias. Então, se não se incomodar, Sara e eu ficaremos aqui uns dias para te ajudar. Francisca chorou emocionada. Lembrou-se de seu sonho e reconheceu em Shedid e Sara os anjos que Deus havia enviado em seu socorro, no momento em que ela mais necessitava. O que teria acontecido se aqueles amigos providenciais não tivessem aparecido? Não tenho como agradecer, respondeu ela profundamente emocionada. Essa casa é humilde e pequena, mas é de vocês. Fiquem o tempo que quiserem, porque para mim a presença de vocês é uma bênção que recebi de Deus. Em seguida, chegou o aroma de uma gostosa canja que Sara havia preparado e que Francisca tomou com gosto. Estava muito saborosa, uma vez que estava incrementada com couve e serralha picada. Ouvira-se fora da casa o barulho de um machado e de um facão. Era Shedid que tinha facilidade no manejo daquelas ferramentas, improvisando 2 pequenos berços de madeira para acolher os pequeninos. Enquanto isso, Sara tomava todas as providências dentro de casa, não permitindo que Francisca se levantasse. Teria de fazer repouso e ela e Shedid ficariam alguns dias para auxiliá-la no que fosse preciso. Estou preocupada com vocês, dona Sara, comentou Francisca respeitosa. Minha filha, por que você está preocupada conosco? A moça enxugou as lágrimas que desciam por seu rosto. Eram lágrimas de saudade de seu esposo, de emoção pelos filhos que segurava nos braços, de gratidão profunda por aquele casal de estranhos que vieram em uma hora em que ela tanto precisava. É que vocês não poderão ficar aqui muito tempo. Vocês terão de ir embora para vender suas mercadorias, vivem disso. Não tenho como pagar vocês tamanha caridade, só Deus, exclamou emocionada em prantos. Sara também estava emocionada, pois se afeiçoara àquela moça tão humilde e ingênua, mas de um coração puro, como ela jamais havia encontrado antes. Mas tinha também uma preocupação em seu coração. Observando os olhos das crianças, pareciam não ter brilho, um pouco opacos. Talvez fossem apenas impressão sua, mas alguma coisa não estava certa. Talvez as crianças tivessem algum problema grave de visão. Resolveu mudar seus pensamentos. Comentou sua preocupação com o marido. O mascate também ficou preocupado diante da ponderação da esposa, mas Sara estava decidida. Habib, não podemos deixar essa moça aqui nesse fim de mundo sozinha, ainda convalescente, com seus 2 filhinhos pequeninos. Também temos de vender nossas mercadorias, porque senão, como vamos viver? O marido estampou um largo sorriso, respondendo de imediato. Você pensa que já não pensei nisso, Sara? Não podemos mesmo deixar essa nossa filha com seus filhinhos pequenos. Não podemos mesmo. Mas também precisamos vender nossas mercadorias, não é mesmo? Habib, você não esclareceu nada. Afinal de contas, o que vamos fazer? O mascate aproximou-se, deu um abraço na esposa e acariciou os cabelos de Francisca de forma enigmática, demorando um pouco na resposta para aumentar a curiosidade de Sara. Fale, homem de Deus, exclamou a esposa. Babai, Shedid, pensa em tudo. Daqui a 3 dias eu vou partir em busca de novos fregueses e você fica com Francisca. Assim que vender nossas mercadorias, volto para te apanhar e então os filhinhos estarão melhores e Francisca estará em condições de se cuidar. Sara estava radiante com a ideia do marido. Perfeito, Habib. Você é um homem muito bom.
Você vai ter muita sorte se tudo correr bem. Você vai demorar pelo menos uns 15 dias. Estarei te esperando para seguirmos nossa vida, porque precisamos retornar para comprar mais mercadorias. Por favor, não quero incomodar nem atrapalhar vocês, comentou Francisca. A moça estava feliz com a possibilidade de ter ao seu lado Sara, mas se sentia constrangida ao imaginar que estivesse atrapalhando os negócios do casal. Mas foi o bonachão Chedid que respondeu: de jeito nenhum, minha filha. Sara vai ficar com muito gosto e eu também fico satisfeito, porque viemos de um país onde conhecemos as misérias e o sofrimento da guerra, e hoje vivemos em um país abençoado por Deus. Somos gratos a Deus por tudo, e dinheiro é importante para nós, mas não é tudo. Francisca agradeceu comovida, entretanto, queria pedir um favor aos amigos. Fale, filhinha, disse paternalmente Chedid. É que antes que partisse, gostaria que vocês pudessem batizar meus filhos. Chedid e Sara abraçaram-se comovidos. Não tem nenhum padre por aqui, mas na ausência de um sacerdote, eu mesma faço uma oração e batizo meus filhos, minha filha, disse Sara. Na guerra, quantas vezes o soldado à beira da morte pedia que eu pudesse confessá-lo para que partisse em paz, e isso eu fazia em nome de Cristo. Em qualquer lugar, na ausência de um sacerdote, você pode invocar o amor de Cristo e servir como se fosse um representante divino para trazer consolo e conforto espiritual. Jesus não disse que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele também lá estaria? Assim fizeram. No dia seguinte, pela manhã, Sara proferiu uma singela prece, agradecendo a Deus e pedindo que abençoasse aquelas 2 almas que haviam acabado de nascer. Simbolicamente, aspergiu com um ramo de flor um pouco de água nas cabeças das crianças e, a pedido de Francisca, Chedid e Sara deram os nomes aos seus filhos, Lucas e Mateus, o nome dos 2 apóstolos do Cristo. Francisca sentia-se abençoada e muito feliz. No 3º dia, Chedid despediu-se partindo em sua charrete. Francisca, segurando um dos filhos, e Sara o outro, ficaram no quintal olhando a charrete do mascate desaparecer na distância do horizonte. Sara era mais que uma enfermeira, era para Francisco uma verdadeira mãe. A verdade é que Sara havia se afeiçoado àquela moça tão frágil na aparência por causa de sua solidão e ao mesmo tempo por sua coragem. Com carinho extremado, ensinou a moça os cuidados básicos em relação aos bebês, a dar banho, a fazer a asepsia do umbigo, a colocar no peito para as mamadas, o arroto e demais cuidados requeridos por crianças recém-nascidas. Francisca contou sua história, desde as mais remotas lembranças, a infância pobre, a miséria, a orfandade, os maltratos sofridos por seus pais adotivos, as violências vividas pelos irmãos, seu encontro com Fernando, a fuga, o casamento, os breves momentos de felicidade e a notícia da morte do marido. A esposa de Chedid comoveu-se às lágrimas com a triste história de Francisca. Se já sentia carinho por aquela moça antes, naquele momento também sentia admiração. Agora é a vez de contar minha história, filha, disse Sara. Minha vida também não foi nada fácil. Meu país sempre viveu conflitos incompreensíveis, porque todos somos primos naquela região, mas sempre havia guerras e feridas por toda parte. Cresci em meio à violência e em minha adolescência tinha um sonho. Desejava estudar para me tornar enfermeira, para auxiliar os que sofrem, ajudar a salvar vidas, amenizar o sofrimento dos feridos. Eu tinha uma irmã um ano mais jovem que eu, que também compartilhava os mesmos desejos e sonhos em nossa juventude. Estudamos e nos tornamos enfermeiras e fomos servir em um hospital do Crescente Vermelho que havia na região. Era um hospital filantrópico que atendia feridos de guerra. Quando em 1914 a Guerra Mundial se espalhou, fomos ao fronte de batalha para atender aos feridos sob a bandeira da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Vimos então a insanidade humana, a brutalidade, a violência dos morteiros e bombas que explodiam matando muita gente, crianças e inocentes. Soldados sem braço e sem perna, outros mortalmente feridos, eram atendidos por médicos, que naquela situação se transformavam em soldados do amor e da misericórdia.
Em um ataque inimigo, fomos atingidos e minha irmã Raquel foi mortalmente atingida no peito, morrendo em meus braços em profunda e dolorosa agonia. Ela segurava minha mão e me pedia que não a deixasse morrer. Existem momentos em que nos sentimos impotentes e percebemos que nada somos. Diante da morte, não somos mais que um mísero grão de areia, insignificante, que simplesmente desaparece ao sabor do vento que sopra. Em lágrimas, roguei a Deus que não permitisse que Raquel morresse, afinal estávamos em missão humanitária. Apenas estávamos fazendo o bem em favor do ser humano. Em desespero e lágrimas, ofereci minha vida pela dela, pedi ao Criador que me levasse, mas poupasse minha irmã. Contudo, nada disso valeu. De nada adiantaram minhas rogativas, minhas lágrimas, meus pedidos e minhas lamúrias. Sentindo-me totalmente impotente, estreitei minha irmã nos braços para transmitir a ela meu carinho e meu amor naquele momento tão doloroso. Ela sabia disso, porque apesar da dor do ferimento profundo, Raquel esboçou um sorriso, exalou o último suspiro, verteu a última lágrima e pendeu sua cabeça para nunca mais levantar. Abracei em prantos, querendo transmitir a ela minha própria vida, mas não tinha mais jeito. Um dos médicos, muito amigo nosso, amparou-me, compreendendo minha dor. Ele tentou me consolar, abraçando-me e mostrando os feridos que lotavam os leitos no hospital improvisado de campanha. Observe, Sara, disse ele. Olhe o sofrimento ao nosso redor. Sua irmã morreu fazendo um trabalho nobre, generoso e humanitário. Pode crer que Deus a recebeu em seus braços, e se ela pudesse te dizer alguma coisa agora, certamente ela diria: Sara, não se deixe abater pela dor da morte. Antes auxilie aqueles que sofrem, ampare os feridos, enxugue as lágrimas dos que choram, porque essa foi a missão que abraçamos por amor. Aquilo serviu de estímulo. Cada ferido que eu cuidava, cada enfermo que eu medicava, cada lágrima que eu enxugava, eu dedicava em pensamento à minha irmã. Terminada a guerra, voltei para o Líbano e então descobri que estava sozinha no mundo, porque meu pai havia falecido em virtude de um ataque cardíaco e minha mãe também havia morrido algum tempo depois. De tristeza, diziam as pessoas, porque além da perda do meu pai, ficou sabendo da morte de minha irmã. Foram 2 duros golpes para minha querida mãezinha, que, segundo os comentários, vivia pedindo a Deus que a levasse, porque desejava ficar junto de papai e de Raquel. Coitada, ela não se lembrou que eu ainda estava viva. Sara fez uma pequena pausa em seu relato para enxugar uma lágrima. Em seguida prosseguiu. Mas a memória do meu pai, de minha mãe e principalmente a de minha irmã me deram forças para continuar minha tarefa, que sempre norteara meus anseios de vida, o atendimento às pessoas pobres. Foi então que resolvi partir para outro campo de atendimento de saúde nas regiões mais carentes de meu país. Especializei-me em parto, servindo nas regiões mais pobres e distantes, onde não havia nenhum tipo de serviço médico. Como sempre, presenciei muito sofrimento, mas também, com a graça de Deus, salvei muitas vidas, e foi em uma dessas aldeias que conheci meu marido. Quando mencionou meu marido, os olhos de Sara brilharam. Estava atendendo a uma parturiente nessa aldeia quando ele chegou montado em um burrinho, trazendo uma mala cheia de bugigangas e roupas. Ele já passava dos 35 anos, mas era falante e sorridente, e logo conquistou a todos com sua simpatia. Boa tarde, senhores, que Deus seja louvado. Estranhei aquela saudação, porque não era usual pelos crentes do Islã, mas ele mencionou o nome de Deus e tudo ficou bem. Que beleza, continuou ele falante. Com todo respeito, disse ele fazendo uma reverência, mas observo aqui uma bela enfermeira que certamente deve ter mãos abençoadas por Deus para salvar vidas. Até aquele momento, homem algum havia se dirigido a mim com galanteios. Senti-me envergonhada, pois não era usual aquela atitude, mas ao mesmo tempo me senti lisonjeada. Não pude deixar de esboçar um sorriso. Esperto como sempre foi, ele percebeu que havia me agradado e continuou com seus galanteios. Se nascer um menino, que Deus o abençoe, eu darei de presente a ele uma peça de roupa escolhida pela bela enfermeira. E se nascer uma menina? Perguntei, achando graça na brincadeira. Se nascer uma menina,
Darei 2 peças de roupas, uma escolhida pela mãe e a outra escolhida pela bela enfermeira. No dia seguinte, após o parto, ele chegou, tagarela e alegre como sempre. E ao tomar conhecimento que o bebê era uma linda menina, não deixou de fazer sua tagarelice. Louvado seja Deus, disse ele em tom de brincadeira. Vou ter de cumprir minha promessa. 2 peças de roupas para a feliz menina que nasceu nessa casa. Em seguida, abriu a mala e nos deixou à vontade para examinarmos tudo o que continha. Escolhemos 2 peças de roupas muito lindas, mas ele não regateou. Após ter concluído meu trabalho naquela casa, ele me acompanhou e nunca mais me deixou. Tagarela, alegre, brincalhão, ele trouxe-me um sentimento de alegria que até então não havia experimentado. Contara a ele minha história, e pela primeira vez observei que seu rosto estava sério e triste. Resolveu contar-me também sua história, que eu vou resumir, disse Sara. Shadid, também órfão de pai e mãe desde a infância, foi criado por um tio que estivera no Brasil e retornara ao Líbano. Havia se tornado cristão e falava maravilhas dessa religião, que acabou convencendo Shadid a se converter à nova religião, que ensinava o amor, o perdão e a caridade. Quando conheci o cristianismo, senti grande alegria, uma felicidade imensa em meu coração. Queria ouvir falar de Jesus, admirava suas palavras e tinha sede de saber. Eu me encantava com as histórias dos apóstolos, de Paulo e de Pedro, principalmente. Descobri que Shadid era o homem da minha vida. Muitas amigas solteironas e invejosas comentavam que ele era mais velho, mas nada disso me importava. Senti em meu coração que eu amava de verdade. Era o homem com quem eu desejava viver minha vida até o final. Casamo-nos em uma pequena igreja católica que havia em Damasco, e após o casamento, ele me fez uma proposta, vir para o Brasil tentar a sorte. Quando ele me fez essa proposta, meu coração estremeceu. Já havia dito coisas sobre o Brasil que me encantavam. Aceitei de imediato e para cá embarcamos para tentar a sorte nesse país maravilhoso. Amei essa terra, amei o povo daqui. Não vejo maldade nas pessoas. Os brasileiros têm boa índole e bom coração, principalmente os do interior. Aqui não se ouve falar de guerras, e para quem viveu as atrocidades de uma guerra sabe o que isso representa. Embarcamos de alma e coração, e em nossa bagagem trouxemos muitas novidades em tecidos da Europa e saímos por esse mundo afora para mascatear. Essa vida de mascate ao lado dele tem sido uma aventura impagável. Sara fez uma pausa em sua narrativa para em seguida concluir com um sorriso. Desde então, lá se vão mais de 20 anos em terras brasileiras. Não tivemos a graça de ter um filho, mas não tem importância, porque nossa vida de andantes não permitiria isso. Shadid ficou gordo e eu envelheci, mas continuamos nos amando como nos primeiros momentos em que nos conhecemos. Ele sempre me diz que continuo linda, e na retina dos meus olhos guardo a imagem de um homem bom, alegre, sempre sorridente e jovem, porque a beleza está nos olhos de quem vê minha filha. Sara havia concluído sua história, e Francisca, emocionada, agradeceu. Foi Deus quem enviou vocês, porque não sei o que seria de mim sem ninguém para me amparar. Que Deus vos pague, disse em lágrimas de gratidão. Capítulo 13. Esclarecimentos oportunos. Uma tarde, quando as crianças dormiam, Sara fez uma pergunta para esclarecer uma dúvida que há algum tempo inquietava sua mente. Francisca, diga-me uma coisa que me intriga muito. No dia em que aqui chegamos, você nos disse que uma enfermeira havia dito que você teria filhos gêmeos. Conte como foi isso, porque achamos em princípio que você estivesse delirando em virtude das dores do parto. Francisca sorriu, meneando negativamente a cabeça. Não foi delírio, não. Foi algo muito real, verdadeiro. Naquela noite anterior, estava sentindo dores e não conseguia me acomodar na cama. Mas depois que fiz uma oração, acabei dormindo e tive um sonho. E então, contou seu sonho, relatando que no final aquela enfermeira tão simpática havia dito que Deus enviaria 2 anjos que viriam para auxiliá-la naquele momento difícil. Quando vocês chegaram, não tive dúvidas que vocês eram os anjos enviados por Deus. Aquela enfermeira era muito linda e ainda jovem. Na verdade, ela até lembra um pouco você, disse Francisca.
Sara sentiu um arrepio percorrer seu corpo, da medula espinhal até os cabelos. Enfiou a mão em sua bolsa e tirou um retrato em preto e branco, onde se encontravam estampadas as figuras de duas jovens enfermeiras sorridentes. Estendeu na direção de Francisca e perguntou: qual dessas duas é a enfermeira que você viu em seus sonhos? Francisca arregalou os olhos de espanto, apontando a figura da irmã de Sara falecida na guerra. Meu Deus, foi essa aqui? Não tenho a menor dúvida. Sara comoveu-se e as lágrimas desceram pelo seu rosto. Por misericórdia, exclamou, não sei explicar, porque enquanto cuidava de você, senti a presença de minha irmã o tempo todo ao meu lado, me auxiliando para que tudo corresse bem. Em seguida, disse a Francisca, a enfermeira que você viu em sonhos é minha irmã que eu tanto amo e que faleceu na guerra. Sara foi dormir pensativa aquela noite. Se até então ela necessitava ter convicção mais forte da vida além da morte, aquela jovem no interior do Brasil, a milhares de quilômetros distante da Síria, desconhecedora de sua história e sua vida, acabava de dar a ela uma prova irrefutável que Raquel estava viva na eternidade e que continuava em sua tarefa de auxílio aos mais necessitados. Não havia ainda transcorrido as 2 semanas prometidas por Chedid, quando naquela manhã a charrete apontou na estrada. Sara estava no terreiro, estendendo as fraldas de pano dos bebês, quando avistou ao longe o veículo do esposo, que se aproximava e gritou, meu Habib está chegando. Francisca ouviu o grito e sentiu uma ponta de tristeza no coração. Sabia o que isso significava. Sara iria embora. Ela havia se afeiçoado de tal forma à enfermeira e sua partida, sem dúvida, deixaria enorme espaço vazio em seu coração, juntamente com a ausência de seu esposo. Mas não poderia ser egoísta. Sabia o quanto devia em termos de gratidão àquelas pessoas tão bondosas que Deus havia colocado em seu caminho no momento mais crucial de sua vida. Nesse momento, Chedid encostou a charrete ao lado do quintal da casa com uma novidade. Havia trazido um médico com ele. Abraçou e beijou a esposa demoradamente com alegria. Depois abraçou Francisca e as crianças com carinho e respeito. Em seguida explicou, minha querida esposa, Deus foi bom para conosco, porque vendi toda a mercadoria e vamos ter de volta para abastecer nossas malas. Mas antes de partir, fiz questão de trazer um médico para examinar a saúde dos filhinhos de Francisca, para saber se está tudo bem. Sara entendeu o propósito da visita do médico que ele havia trazido. Tanto ele quanto ela estavam preocupados com a saúde das crianças, particularmente em relação à visão. O médico confirmaria a existência do problema ou não e se haveria alguma solução por meio de um diagnóstico correto. E foi o que aconteceu. O médico examinou cuidadosamente os bebês e constatou boa saúde em ambos, mas detectou o problema da visão. Após os exames mais acurados do facultativo, ficou evidente. Minha senhora, disse o médico a Francisca, seus filhos têm um problema congênito grave nos olhos, que infelizmente a medicina nos dias de hoje não tem como tratar. É um problema no nervo óptico, que afeta a retina de ambos, exatamente da mesma forma. Lamento dizer que seus filhos irão crescer desprovidos da visão material. Aquele foi mais um golpe doloroso àquele coração acostumado ao sofrimento e às notícias tristes. Dava pena ver aquela infeliz mãe em prantos, segurando em seus braços os filhos que representavam a ela o maior tesouro que possuía nessa terra de lágrimas e sofrimento. Banhou os filhos em lágrimas e os beijou em transportes de ternura e amor. Não haveria no mundo coração mais endurecido que naquele momento, diante das lágrimas daquela mãe desconsolada, também não se comovesse. Chedid e Sara choravam juntos, abraçados a Francisca. O velho médico, acabrunhado por ter constatado aquela triste realidade e ter de dar aquela notícia, também se emocionou. Não havia como não se emocionar. Sem dúvida, no infinito onde é a morada do Criador, Deus abençoava e iluminava aquela filha tão amada, que naquela existência havia recebido por herança a dor, a incompreensão do mundo, o sofrimento pelas perdas de entes amados e por presentes 2 filhos com problemas tão graves. Diante daquela situação,
Xedide propôs a Sara permanecerem mais alguns dias no sítio com Francisca, procurando auxiliar de alguma forma, principalmente na parte emocional. Assim fizeram. Foram mais 3 dias de convivência de extrema importância para aquele coração de mãe machucado, amassado, dolorido, que precisava de remédio espiritual e explicações. À noite, iluminada pela débil chama da lamparina, Sara e Xedide tentavam confortar aquele coração despedaçado de uma mãe entristecida que nos últimos dias apenas repetia a pergunta: por que, meu Deus? Por que tanto sofrimento apenas para uma mísera criatura tão insignificante? O sofrimento pessoal não me importa, mas por que meus filhos? Já não chegava o sofrimento de nem sequer terem conhecido o Pai. Não me importa sofrer, mas por que meus filhos inocentes? Por quê? Repetia insistentemente. Sara procurava argumentar, falando da misericórdia de Deus, de sua justiça e bondade, mas diante dos argumentos de Francisca, ela também se calava, abraçando aquela mãe feliz como se fosse a própria filha que ela não tivera. A situação era complicada, mas Sara e o marido precisavam partir. Aquela era a última noite que permaneceriam na companhia de Francisca. O ambiente era de muita tristeza, tanto de Francisca quanto dos amigos. Terminado o jantar, sentaram-se ao redor da mesa da sala, enquanto as crianças dormiam placidamente, feito 2 pequenos anjos, no pequeno berço improvisado por Xedide. O mascate procurava transmitir bom ânimo à inconsolável mãe. Filhinha Francisca, Sara e Xedide sabem que você é forte, mas a partir de agora terá de ser mais forte ainda. Você é valente, uma lutadora, vai vencer. Não perca a confiança em Deus nunca. A pobre mãe, com os olhos rasos de lágrimas, balbuciou: eu sei que Deus é bom e misericordioso, porque enviou vocês para me ajudarem no momento em que eu mais precisava. Mas eu me pergunto, por que tanto sofrimento em minha vida? Por que meus filhos inocentes nasceram com esse problema? Fico imaginando esses meninos crescidos, sem conhecerem o Pai e sem terem a bênção de ver a luz do dia. O que será deles quando eu também morrer? As palavras de Francisca traduziam conformação, mas conformação que não trazia o consolo que ela necessitava, nem explicação razoável para o entendimento a respeito do seu sofrimento e de seus filhos. Xedide não sabia mais o que dizer quando Sara segurou as 2 mãos de Francisca e, como que tomada por uma inspiração divina, lhe disse: minha querida Francisca, nós te amamos como se fosse nossa própria filha e compreendemos sua dor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não duvide jamais do Criador, porque Ele é realmente bom, justo e misericordioso e jamais pune nenhum de seus filhos. Enquanto falava, Sara passava a mão sobre os cabelos de Francisca, afagando com carinho aquela criatura sofredora. Sentiu um amor tão grande e inexplicável para uma pessoa que havia conhecido há tão pouco tempo. Tinha a impressão de que já a conhecia de outras vidas. Profundamente inspirada, Sara continuou: minha filha, você já ouviu falar de outras vidas? Você acredita que podemos ter outras vidas? Insistiu. De repente, Francisco olhou fixamente para Sara e respondeu: meu Deus, Fernando sempre me dizia isso, que parecia que já me conhecia de outras vidas, mas eu jamais parei para pensar no que isso significava. Pois bem, minha filha, continuou Sara, eu também não acreditava até alguns anos, quando conhecemos Xedide e eu, uma pessoa no Rio de Janeiro, que falava que temos outras vidas. Esse homem era um de nossos melhores clientes. Visitávamos sua casa sempre para vender tecidos e ele era muito bondoso e se simpatizou conosco. Ele nos disse que era espírita e que, apesar de nossa incredulidade, continuou nos falando a respeito da reencarnação, em que o espírito passa por várias experiências na vida para o seu aprimoramento. Disse ele que todos nós fomos criados para sermos felizes, porque um dia seremos a imagem do próprio Criador, não na forma material imperfeita que ainda somos, mas quando atingirmos a perfeição espiritual que é o nosso destino, aliás, o destino de todas as criaturas. Sara calou-se e Xedide prosseguiu: sim, filhinha Francisca. Aquele amigo esclareceu que a bondade de Deus é imensa e que todos nós fomos criados para sermos felizes,
mas que a verdadeira felicidade só vamos encontrar quando evoluirmos espiritualmente, depurando nossos defeitos e erros cometidos. Ai, meu Deus! Exclamou Francisca. O senhor poderia me esclarecer melhor? Para mim é tão difícil entender que existem outras vidas, mas por outro lado, eu sentia que tinha a viva impressão de que já conhecia meu amado Fernando e não era dessa vida. Chedid prosseguiu. O que podemos entender, filhinha Francisca, é que a reencarnação é um instrumento da justiça e da misericórdia de Deus. Quer dizer que ainda somos muito imperfeitos e que ainda erramos muito. Então Deus nos concede outras oportunidades, outras vidas, para repararmos o mal que praticamos. Amparados pelo amor de Deus, nós caímos e nos levantamos, morremos e renascemos novamente. Que a misericórdia do Pai não condena nenhum de seus filhos, mas concede a cada um novas existências em que reaprendemos as lições que não valorizamos. Francisca ficou pensativa, mas insistiu. Estou tentando entender, mas se tivemos outras vidas, por que não lembramos de nada? Chedid sorriu diante da pergunta de Francisco, mas foi Sara quem respondeu. Por várias razões, minha filha. Em primeiro lugar, quando reencarnamos, Deus nos concede o esquecimento temporário das existências passadas para não interferir em nossa vida atual. Você já pensou o que aconteceria se você se encontrasse com o inimigo do passado? Então o esquecimento é uma providência divina, porque se nós lembrássemos dos erros que cometemos, dizem os espíritos que não teríamos condição emocional de suportar o peso do sentimento de culpa. Dessa forma, o esquecimento é providencial e produtivo, porque nos encontraremos com amigos e inimigos do passado, com o objetivo de vivenciarmos mais uma experiência na vida material e venhamos a nos reconciliar com os desafetos do passado. Naquele momento, Francisca sorriu dizendo: se isso for mesmo verdadeiro, então posso dizer que Fernando foi meu amor do passado, que eu reencontrei nessa vida e meus filhos são pessoas queridas de outras vidas, porque eu os amo demais. Ao dizer isso, dirigiu-se ao berço e abraçou os filhos e os beijou em transportes de ternura e amor. Diante do contato amoroso da mãe, as crianças instintivamente sorriram. Filhinha Francisca, disse com carinho Chedid, Sara e eu vamos embora amanhã, porque precisamos trabalhar para ganhar a vida. Precisamos comprar mais mercadorias e vender, mas sempre que for possível, vamos passar por aqui para ver você e abraçar seus filhinhos queridos. No dia seguinte, Francisca mais uma vez ficou olhando na estrada, a pequena charrete sumindo na distância, desaparecendo na linha do horizonte, deixando para trás uma nuvem de poeira e muitas saudades em seu coração. Chorou muito, inconsolável. Eram amigos muito queridos que partiam, mas ela tinha certeza que um dia haveriam de voltar, e seu consolo foi imaginar o dia em que novamente apareceriam por lá, a alegria que sentiria ao rever aqueles amigos tão queridos. Realmente, Sara e o marido tinham razão, deveria mesmo haver outras vidas, porque em seu coração pulsava uma certeza. Tanto Fernando quanto seus filhos, Chedid e Sara, eram criaturas que ela amava muito e tinha a nítida impressão de que já os conhecia de outras vidas. O tempo passou. De tempos em tempos, os amigos retornavam para visitar Francisca e os afilhados. Quando isso acontecia, eram os dias de alegria e felicidade para aquele coração destroçado pelo sofrimento, mas cada vez mais fortalecido na fé. Às vezes em que Sara e Chedid retornaram ao sítio, insistiam para que Francisca jamais perdesse a esperança, buscando sempre no recurso da prece o conforto espiritual que necessitava. Ela compreendeu muito bem esse ensinamento, agasalhando em seu coração aquele sentimento de que pela oração Deus ouviria seu clamor e seu sofrimento, até que após a última visita, Sara e Chedid informaram que estariam retornando à Síria. Sentimentos de saudade da terra natal e desejo enorme de reencontrar familiares e afetos caros aos corações daqueles imigrantes valorosos. Em seu isolamento e em sua solidão, Francisca vivia das lembranças e às vezes chorava. Outras procurava se fortalecer na oração, confiando que Deus não haveria de desampará-la, jamais.
Seus filhos cresciam, mas não apresentavam boa saúde. Talvez a alimentação deficiente, talvez a falta de orientação da própria mãe, que não sabia o que fazer diante de sua condição de penúria. As crianças estavam com a idade de 8 anos, quando ambos foram acometidos por uma gripe muito forte. Francisca não sabia o que fazer, pois as crianças gemiam ardendo em febre. Naquela noite, tinha a impressão que seus filhos morreriam. Eles tossiam muito e não tinham mais forças para chorar. Desesperada, aquela infeliz mãe prostrou-se de joelhos em lágrimas e implorou ao Criador que pudesse mais uma vez auxiliá-la naquele momento tão difícil. Profundamente emocionada, adormeceu em oração. Foi quando chegamos. Capítulo 14. Revelações do passado. Quando adentramos o casebre de Dona Francisca, seus filhos agonizavam acometidos pelo agravamento de uma forte gripe mal cuidada, que havia se convertido em pneumonia. Foi algo que me surpreendeu, suscitando dúvidas. Como poderia 2 crianças ao mesmo tempo serem acometidas do mesmo problema e estarem ambas à beira da morte? Para bem mais compreender os mecanismos da reencarnação, eu havia sido designado a acompanhar o Dr. Herculano, que também fora médico quando encarnado e cumpria naquele período no plano espiritual sua tarefa de auxílio aos necessitados na matéria. O caso de Dona Francisca havia chamado minha atenção, uma vez que as poderosas vibrações em forma de prece, feitas com profundo sentimento de um coração amoroso de mãe, haviam se elevado até nossa esfera de domicílio, motivado pelo qual eu acompanhava o Dr. Herculano naquela missão. O estado de saúde das crianças era desesperador. Mobilizamos a aplicação do auxílio imediato, que envolvia aplicações de recursos através de passes magnéticos. No entanto, aquele era um caso extremamente delicado e de difícil reversão. As crianças apresentavam graves problemas pulmonares, comprometidos pela pneumonia que minava as últimas resistências físicas. A pobre mãezinha encontrava-se prostrada ao lado do leito dos filhos. Suas últimas reservas de fé extravasavam através de orações, rogando em seu entendimento religioso que Nossa Senhora de Aparecida pudesse interceder por seus filhos. Observei naquele momento que o poder da fé e da oração são recursos muito importantes em todas as situações. Notei que após nossa intervenção energética, as crianças experimentaram ligeira melhora, permitindo que aquela infeliz mãe pudesse adormecer após várias noites mal dormidas. O Dr. Herculano esclareceu. Essa mãezinha conta a seu favor importantes créditos do passado e sua fé veio em auxílio de seus filhos, permitindo que nossa intervenção pudesse trazer o alívio necessário a ela e principalmente aos seus filhos adoentados. De retorno ao nosso domicílio, o Dr. Herculano tomou as providências necessárias, destacando 2 médicos de nossa equipe para que permanecessem em plantão por 24 horas, de forma a assegurar a recuperação daquelas crianças, uma vez que ainda corriam sério risco de desencarnação prematura. De fato, o quadro presenciado naquele casebre esquecido do mundo tocou meu coração por um sentimento de piedade e compaixão. O caso de Dona Francisca havia despertado em mim o desejo de auxiliá-la. Ao manifestar minha intenção de acompanhar mais de perto aquele caso, o Dr. Herculano sorriu aquecendo. Para poder sempre auxiliar, segundo a lei de misericórdia divina, precisamos antes conhecer o histórico desses espíritos, Augusto. Procure antes pesquisar e depois conversaremos a respeito. Assim procedi. Tão logo identifiquei no Departamento do Planejamento Reencarnatório os registros correspondentes aos históricos dos espíritos em foco, passei a estudar detalhadamente o caso em questão. Francisca, em existências recuadas, havia pertencido à nobreza, usufruindo de benesses da vida e do poder, vivendo na corte francesa na época do reinado de Luís XVI e da rainha Maria Antonieta. Pertencia a uma aristocrática família da nobreza. Tinha ela 2 irmãos que, pelo privilégio do poder e da riqueza, exorbitaram das condições materiais, humilhando e abusando das criaturas mais simples e humildes.
Correu o final do século XVIII e a aristocracia francesa, embriagada pelas riquezas materiais, vivia a soberba que o poder e a riqueza lhe facultavam. A sociedade, de um modo geral, assistia ao domínio de três correntes que se destacavam no domínio social: o clero, a nobreza e a burguesia, que exerciam forte influência na política e na economia do país. A burguesia destacava-se por dominar os meios de produção, adquirindo status por meio da riqueza em decorrência dos negócios que prosperavam cada vez mais. Inicialmente, os burgos, que cresciam em torno dos castelos, foram gradativamente se tornando vilarejos e depois cidades dominadas pelos burgueses, que aos poucos foram adquirindo prestígio e poder. A ascensão da burguesia foi um perigo a que a nobreza não se deu conta. Envolvida nas festividades e nos gozos mundanos, poder, dinheiro, festas e promiscuidade são ingredientes perigosos que levam ao esfacelamento de uma sociedade que perde a referência da realidade do cotidiano do povo e das ruas. As festas nos palácios requintados, as carruagens ricamente ajaizadas, desfilavam a soberba dos nobres pelas ruas de Paris, diante de uma plebe miserável e faminta. A nobreza reinante não imaginava que o pior estaria ainda por vir. A ascensão da burguesia, dominando os meios de produção, fortaleceu-se de tal maneira que passou a ter forte domínio na economia e, objetivando seus próprios interesses, acabou por incentivar o povo à Revolução Francesa em 1789, conseguindo com isso alcançar um grande objetivo: a abolição dos privilégios da hereditariedade que beneficiavam a nobreza, e por outro lado os burgueses que enriqueciam passaram a ter privilégios e posições sociais mais elevadas em função da riqueza amealhada. Francisca, Charles e Pierre, seus dois irmãos, eram filhos de uma família da alta aristocracia parisiense, que tinha o privilégio de frequentar as festas requintadas no Palácio Real. Nessas festas, em que eram constantes o luxo e a beleza, eram vividos de forma intensa pela aristocracia, que jamais imaginaria que tudo estivesse prestes a mudar. A família de Francisca era proprietária de um castelo denominado Saint-Péter, encravado em um pequeno feudo próximo a Versalhes, onde desfrutavam das benesses que o poder facultava pela hereditariedade da nobreza. Nobre era nobre, que herdava pelo nascimento todos os direitos exclusivos da nobreza. Os pais de Francisca eram o conde Richard de Baldini e sua mãe a condessa Maria Amélie, que pela tradição de nobreza tinham a prerrogativa do convívio junto à corte imperial dos monarcas reinantes, Luís XVI e Maria Antonieta. Em um burgo próximo ao castelo, um burguês destacava-se por sua prosperidade, detendo meios de produção de manufatura artesanal, por seus negócios e por seu arrojo nas viagens que empreendia à Inglaterra em busca de mercadorias para comercialização. Excelente e arrojado empreendedor, via suas finanças crescerem e seus negócios prosperarem. Era François Roppé, que se tornara viúvo ainda jovem e naquele momento estava na casa dos 40 anos de idade. Tinha duas filhas lindas, na flor da juventude, com 16 e 17 anos, que se chamavam Mariette e Charlotte. Os sonhos de François era alcançar a nobreza e ver suas filhas frequentando as festas requintadas junto à nobreza de um palácio real. Aliás, esse era o desejo da grande maioria dos ricos burgueses da época. O poder do dinheiro permitia que adquirisse as mais belas carruagens, puxadas por cavalos de raça, ricamente ajaizadas com filigranas de ouro e pedras preciosas. As cortinas da carruagem que protegiam a privacidade de seus ocupantes eram confeccionadas com as mais belas e finas sedas provenientes do Oriente. As escadas que permitiam acesso ao veículo eram revestidas de ouro, enquanto as poltronas internas eram confeccionadas com mais apurado gosto, em veludo escarlate importado da Inglaterra. Os condutores vestidos a caráter completavam a beleza, o requinte e a filigrana da ânsia pelo poder e pelo dinheiro que seu proprietário fazia questão de exibir. Por onde passava,
A carruagem de François era alvo de admiração e inveja. As belas filhas de François eram cobiçadas por sua beleza e riqueza, mas que adiantava tudo aquilo? Desfilavam pelas ruas provocando admiração e inveja, mas não podiam frequentar o ambiente dos palácios, onde a nobreza esbanjava luxo nas festas requintadas e regadas a bebidas finíssimas e comidas preparadas com esmero pelos mais afamados chefes. François seria capaz de tudo para ter acesso com suas filhas às festas, onde desfilavam príncipes e princesas e a mais alta nobreza parisiense. Charles e Pierre gostavam de aventuras e caças. A propriedade de François era vizinha ao castelo de Richard de Baldini e os irmãos de Francisca, vez ou outra, se aventuravam em caçadas na propriedade de Rupert, onde havia um extenso e frondoso bosque. Em uma ocasião, estavam eles caçando no bosque, havendo abatido algumas aves que pretendiam levar para fazer um apetitoso ensopado. Montaram seus cavalos, tomando o caminho do castelo, quando encontraram a carruagem de François, que retornava com as filhas de Versalhes. François conhecia de vista os jovens, mas esses jamais haviam prestado atenção, uma vez que eles eram nobres e o vizinho um simples burguês. Todavia ficaram impressionados quando viram a beleza e o esmero requintado do veículo. Ao ver a presença dos jovens, Rupert não perdeu a oportunidade para tabular conversa com aqueles representantes da nobreza. Talvez pudesse subtrair daquele encontro fortuito algum benefício. Bonsoir, monsieur, cumprimentou o burguês. Apanhados de surpresa, os rapazes responderam ao cumprimento. Boa tarde, meu senhor. Fizeram boa caçada? Perguntou Rupert. Os jovens mais uma vez foram apanhados de surpresa, afinal estavam caçando em uma propriedade alheia sem autorização do proprietário. Perceberam que François ainda era jovem e não aparentava estar aborrecido. Ficaram mais animados e descontraídos. Sim, fizemos uma boa caçada. Conseguimos abater algumas aves cuja carne muito apreciamos, respondeu Pierre de forma simpática. Esperamos que nosso chefe possa preparar um bom ensopado de aves, complementou o sorridente Charles. Nesse instante, curiosas, as filhas de François abriram as cortinas da carruagem, deixando à mostra a beleza de seus rostos risonhos. Com quem está falando, papai? Indagou uma delas. Com nossos vizinhos do castelo de Saint-Péter, filhas. A propósito, como se chamam mesmo? Perguntou François. A beleza das jovens não passou despercebida pelos irmãos de Francisca, que de imediato sentiram interesse pelas jovens, já imaginando que na condição de nobres tudo podiam. De imediato, François percebeu o interesse dos jovens e em seus pensamentos imaginou que aquele momento poderia ser oportuno para estreitar laços de amizades com aqueles representantes da nobreza. Sem responder à pergunta de François, os rapazes desceram dos cavalos e se aproximaram da carruagem. Tiraram o chapéu e em seguida fizeram profunda reverência diante das jovens. Muito prazer em conhecê-las. Charles e Pierre, às suas ordens. Belas senhoritas, disse Charles galanteador. O prazer é todo nosso, responderam em uníssono as jovens, Mariette e Charlotte encantadas. Os rapazes surpreenderam-se com o desembaraço e a espontaneidade das moças. François estava feliz. Parecia que aquele encontro aparentemente fortuito traria finalmente resultados interessantes. Parecia que a simpatia dos jovens vizinhos era espontânea e que eles haviam sentido a mesma simpatia por suas filhas. Papai, podemos descer para cumprimentar nossos novos amigos François e Pierre? Claro que sim, minhas filhas, autorizou o genitor. Quando abriram a porta para descer, os jovens se deram pressa em auxiliar com elegância e educação. Aproximaram-se com gestos calculados, estendendo as mãos para permitir com que as moças pudessem descer da carruagem com elegância. A beleza das jovens era realçada pelos vestidos confeccionados com classe em tecidos da mais alta qualidade. Aquele foi mais um importante detalhe que não escapou aos olhos aguçados e interesseiros de Charles e Pierre. Nossos cumprimentos, Monsieur Rupert. Suas filhas são muito lindas, dignas de frequentar os palácios e a corte parisiense.
As palavras de Charles tiveram o endereço correto. Aquele era o sonho das moças e o objetivo do pai, que ficou encantado com as palavras do jovem. Seria uma honra inimaginável para mim e para minhas filhas, Monsieur Charles. Os rapazes tinham sagacidade apurada. Em uma fração de segundo, vislumbraram uma belíssima oportunidade para tirar proveito de um burguês próspero e de suas belas filhas. Hoje essa possibilidade é muito remota, mas não impossível, disse maliciosamente Pierre. E o que poderemos fazer para facilitar? Perguntou vivamente interessado François. Pierre coçou o queixo, como se estivesse pensando em alguma possibilidade, e depois respondeu: precisamos nos conhecer melhor. Vamos pensar no assunto com muito carinho, para depois verificarmos com mais acerto o que poderia ser feito. Os olhos de Mariette e Charlotte ficaram brilhantes de felicidade diante daquela possibilidade, que soava feito uma promessa solene que ouviam de nobres acostumados com a corte real. François parecia em estado de êxtase ao ouvir aquelas palavras de Pierre. Fazer parte do círculo social da nobreza era tudo o que desejava em sua vida. Aquele era seu objetivo principal, porque, afinal de contas, riqueza já possuía. Vocês têm razão, ponderou François. Temos de nos conhecer melhor. Mas como isso seria possível, uma vez que não fazemos parte do círculo da nobreza? Charles sorriu malicioso, já com um plano em mente. Simples, senhor Rupert, o senhor prepara um banquete em sua mansão e nos convida para participarmos. Vocês iriam? Perguntou Mariette afogueada. Lógico que iríamos, respondeu Charles. Com a maior satisfação, reforçou Pierre. Então está combinado, respondeu François com satisfação. No próximo sábado, faremos um banquete em homenagem a vocês, que serão nossos convidados de honra. Está combinado, confirmou Pierre. No sábado lá estaremos para o grande banquete, oferecido pelo Monsieur François Rupert. Dizendo isso, se despediram, montando em seus cavalos, enquanto François e as filhas retomavam a carruagem com um sorriso de satisfação estampado na fisionomia de cada um. Rupert, sonhando com a possibilidade de casamento de suas filhas com os jovens fidalgos para que tivessem acesso aos círculos palacianos da nobreza parisiense. Suas filhas, cada uma envolvida em devaneios e sonhos, como se num passe de mágica de uma fada madrinha pudesse transformá-las em princesas. Ai, meu Deus, dizia Mariette sonhadora, como Pierre elegante. Ai, ai, dizia Charlotte, como Charles é lindo e atencioso. O pai não dizia nada, mas em seus pensamentos viajava pelo mundo dos sonhos e dos desvaneios diante da possibilidade mais que real de uma porta da nobreza se abrir, um desejo que ele tanto alimentava em toda a sua vida. No caminho do palácio, já distantes, os irmãos riam gostosamente. Ai, meu Deus, dizia Charles, esses burgueses podem ser ricos e importantes, mas diante de nós se ajoelham. Ah, ria gostosamente Pierre. Eu não estou preocupado com o burguês cheio da grana. Estou de olho naquelas garotas lindas. Elas estão caidinhas por nós, meu irmão. Verdade. Elas estão à nossa disposição com a complacência do próprio pai. Temos a faca e o queijo na mão. Fomos convidados para um banquete em nossa homenagem, meu irmão. É a força e o magnetismo da nobreza. Nós temos esse privilégio, então vamos usufruir o máximo que esse poder nos permite. Você acha que o senhor Rupert espera que vamos nos casar com suas filhas? Zombou Pierre. Charles ficou com a fisionomia sisuda e chamou a atenção do irmão. Pierre, você não está pensando que vamos simplesmente usar e abusar daquelas lindas jovens ingênuas, ou está? A fisionomia séria do irmão fez com que Pierre gaguejasse. Calma, Charles, eu só estava pensando. Charles não esperou que o irmão concluísse a frase para desatar em uma forte gargalhada. Te peguei, seu bobalhão, estava só brincando. E desatou a gargalhar novamente em tom de galhofa. Essa foi demais. Os dois riram despudoradamente da brincadeira. Você quase me assustou, seu paspalhão. Eu ainda vou te pegar uma peça daquelas, depois não venha reclamar. Quando chegaram ao palácio, Francisco observou atentamente os irmãos e percebeu por suas fisionomias de malandros
que tramavam algo. Ela os conhecia sobejamente. Vocês estiveram novamente caçando na propriedade do nosso vizinho burguês? Questionou com a fisionomia séria. Ora, Francisca, não amole. Você é aquela irmã velha e chata. Deveria ter se casado. Mas nenhum nobre se interessou por você. Quem sabe um burguês. Você me deu uma excelente ideia, irmão, respondeu Charles. Por que não apresentamos para o nosso vizinho burguês? E fazendo cara de malandros, passaram a fazer insinuações. Ele até que é um homem bem apanhado, viúvo e rico, disse Charles. Depois, como que ponderando o que havia dito, fez cara de desdém. Tá certo, é um burguês, mas pense bem, é muito rico, concluiu gargalhando com ironia. Parem de me aborrecer com essas ideias malucas de casamento. Vocês sempre ficam querendo me empurrar com um idiota que apenas tem o título de nobres, mas que são simplesmente idiotas que absolutamente não me interessam. Vai ficar para titia, zombou Pierre. Titia velha e chata, complementou Charles. Quem irá te aguentar na velhice? Uma mulher sem homem fica infeliz, amarga, chata e insuportável, disse Pierre de forma impiedosa. Eu me casaria com qualquer um, nobre ou não, desde que eu amasse de verdade. Pensam que sou como vocês, que só pensam na nobreza? Vocês são egoístas e aproveitadores. Pensa que não sei de suas aventuras e de suas malandragens? Os irmãos sempre se divertiam quando observavam que Francisca ficava irritada. Pois é, o que estamos tentando dizer, querida irmã. Deveria conhecer nosso vizinho burguês que é viúvo, mas até que é bem apessoado e tem muito dinheiro. Poderíamos fazer um grande casamento em família, uma vez que ele tem 2 filhas muito lindas, complementou o malicioso Charles. Agora percebi a malandragem de vocês, essa cara que estão planejando alguma coisa inconfessável, disse irritada Francisca. Nesse momento, entrou à sala o pai, Sr. Richard Baldini. O que está acontecendo por aqui? Por que tanta gritaria? Querem dar espetáculo para a criadagem? O Sr. Richard sempre foi um pai muito severo. Em sua presença, os rapazes portavam-se feitos filhos bem comportados. Foi Charles quem se explicou. Foi bom que o senhor chegasse, papai, porque estávamos dizendo para Francisca que nosso vizinho burguês convidou-nos para um banquete em sua propriedade. Ele disse que esse banquete seria em nossa homenagem, só que Francisca está brigando conosco, dizendo que não podemos ficar de intimidades com burgueses, só porque não tem títulos de nobreza como nós. Francisca sentiu o sangue subir diante da mentira de seu irmão. Eles eram terríveis e sempre que podiam aprontavam com ela. Mentiroso. Ele está mentindo, papai. Não acredito em nada do que ele está dizendo. Papai, o que Charles está dizendo é a mais pura verdade, pode acreditar, reforçou Pierre. Francisca sentia-se impotente para brigar com seus irmãos. Eles eram muito inteligentes e, acima de tudo, muito maldosos. No final, eram sempre eles os vencedores. Então resolveu ficar calada, pois seu pai a observava com ares de censura. Que vergonha, minha filha! Eles podem não ter títulos de nobreza, mas não é por isso que iremos tratá-los com desprezo. Foi o que falamos para Francisca, papai. O senhor Rupert apareceu muito simpático e nos fez esse convite e nós resolvemos aceitar. Que ótimo, concordou o pai. E para que Francisca aprenda também bons modos e respeito, deverá ir também. Francisca estava furiosa com os irmãos, mas a decisão paterna era absoluta e inquestionável. Teria de ir, e assim aconteceu. Capítulo 15. Quando o amor bate à porta. No sábado, logo após o meio-dia, quando chegaram à mansão de Rupert, os irmãos de Francisca ficaram impressionados com a beleza e o esmero da residência. Não era um palácio, mas nada perdia em requinte beleza para os mais belos palacetes de Paris. À frente da residência, um grande jardim, onde havia uma cascata artificial que, ao jorrar água, formava um pequeno lago, onde havia vários tipos de peixes coloridos. Ao lado, podia-se observar uma estalagem muito bem cuidada, onde se encontravam estacionadas várias carruagens, cada uma mais requintada que a outra. Foram recepcionados por criados servis, vestidos a caráter, além de extremamente educados,
que lhes deram boas-vindas e auxiliaram Francisca a descer da carruagem. À entrada, um grande e majestoso portal, onde 2 criados trajados a caráter recepcionavam os visitantes. Tanto Charles quanto Pierre e Francisca ficaram vivamente impressionados com o nível da recepção. Adentraram a enorme sala de estar, cujo chão estava totalmente coberto por tapetes importados da Pérsia, em cores discretas, mas muito agradáveis e de extremo bom gosto. O Sr. Rupert veio ao encontro dos visitantes, na companhia das filhas que estavam vestidas com apuro e elegância. Estavam simplesmente lindas. Francisca ficou visivelmente impressionada com a aparência de François, pois imaginava que fosse um velho descabelado e barrigudo, mas o que via era um homem maduro, de aparência elegante e muito agradável. Sejam bem-vindos, senhores, cumprimentou o anfitrião. Em seguida fez uma reverência diante de Francisca. Seja bem-vinda, mademoiselle, cumprimentou-a osculando discretamente sua mão. Os rapazes também fizeram suas reverências diante de Charlotte e Mariette, que não conseguiu ocultar a alegria pela presença dos jovens nobres em sua residência. Com cortesia, François convidou-os para adentrarem o salão principal, onde se encontravam os demais convidados. Eram todos burgueses prósperos, amigos de François. Todos se levantaram, cumprimentando respeitosamente os recém-chegados. Na verdade, Francisca sentia-se um tanto quanto constrangida, mas Pierre e Charles achavam tudo aquilo o máximo. Percebiam que era o centro das atenções e vaidosos desfrutavam um momento de notoriedade. Afinal, naquele lugar, eram eles os representantes da aristocracia, do sangue azul da nobreza, e mereciam toda a reverência que lhes era prestada por aqueles burgueses insignificantes. Ali se encontravam por interesses próprios, escusos e inconfessáveis. Sem dúvida, Charles e Pierre esperavam tirar daquele relacionamento vantagens pessoais típicas da soberba e da irresponsabilidade de muitos nobres que achavam que tudo podiam diante das classes consideradas subalternas. O anfitrião convidou-os para se sentarem ao seu lado, na cabeceira da mesa. Francisca sentou-se ao lado de François, Pierre sentou-se ao lado de Mariette, enquanto Charles ocupou a cadeira ao lado de Charlotte. O ambiente era festivo, com músicos que tocavam citaras e harpas, enquanto ao lado graciosas dançarinas exibiam seus dotes artísticos com a dança do ventre. A um sinal do proprietário da casa, servos começaram a servir os convidados com elegância e apuro. Carnes de todos os tipos eram exibidas em baixelas de prata e servidas a cada um segundo sua ordem. Em seguida, foram servidos vinhos dos mais requintados para agradar os mais apurados e refinados paladares. Sem dúvida, era um banquete digno de ser servido a um rei. François, inicialmente intimidado com a presença de Francisca, que além da nobreza, tinha atitudes bem reservadas, soltou-se aos poucos a observar que a moça estava realmente impressionada com tudo o que via, com a comida que era servida, com a bebida e com a música que tornava o ambiente extremamente agradável. Apesar de sua condição de nobre, Francisca destoava da arrogância dos irmãos e, paulatinamente, foi deixando transparecer sua simplicidade, sem deixar de lado a educação e a elegância. Senhor Rupert, devo dizer que estou impressionada com o bom gosto de sua residência e com o esmero do banquete que o senhor está nos servindo. Posso afiançar-lhe que tenho frequentado muitas festas no Palácio Real, mas poucas vezes pude presenciar tanta organização e bom gosto nas comidas servidas. Tudo está muito perfeito e digno de um banquete real. As palavras de Francisca foram pronunciadas de forma espontânea e agradaram profundamente o anfitrião, que se sentiu lisonjeado. Agradeço por suas palavras, Mademoiselle Francisca. Respondeu de modo que as maçãs de seu rosto tornaram-se avermelhadas. François sentiu seu coração pulsar de forma diferente, como há muito tempo não acontecia. Sentiu uma atração diferente e profunda por aquela jovem representante da nobreza que se encontrava ao seu lado. Recusava-se a acreditar que se encontrava ao lado de uma moça tão linda, da mais alta estirpe da nobreza parisiense,
e que ela havia lhe dirigido a palavra. Ele era simplesmente um burguês que nada poderia aspirar em termos de conquistas sociais e ela simplesmente uma princesa. Naquele instante, os olhares de Francisca e François se cruzaram e a moça sentiu um estremecimento. Ficou ruborizada e baixou os olhos imediatamente. Por seu lado, François observou que a moça havia se perturbado quando lhe dirigiu a palavra. Não escapou à sua observação o rubor nas maçãs do rosto de Francisca, que baixou os olhos com a fisionomia corada. Poderia não ser um nobre, mas era um homem vivido. No entanto, recusava-se a acreditar que poderia haver qualquer tipo de atração entre ele e Francisca, por dois motivos imperiosos. Primeiro, sua idade. Já havia passado dos 40 anos e a moça deveria ter no máximo 25. Segundo, ela era uma descendente da aristocracia e ele um burguês próspero, é verdade, mas apenas um burguês. Enquanto isso, Charles e Pierre, após algumas taças de vinho, esbaldavam-se, demonstrando desmesurado interesse pelas irmãs. Os rapazes sussurravam palavras nos ouvidos das moças, que, estimuladas pelo vinho, se divertiam muito, rindo pela graça dos irmãos, que eram mestres na arte de seduzir. As filhas de Rupert, sem dúvida, seriam vítimas inocentes daqueles espertalhões travestidos de nobres. A conversa entre François e Francisca foi também aos poucos sendo estimulada pelo ambiente. Confesso que já a conhecia de nome, mas não imaginava uma moça tão elegante, educada e bela como você. Encabulada, Francisca não conseguia esconder sua admiração pelo anfitrião. Seu acanhamento e sua timidez foram vencidos pela simpatia de François e pela ação etílica do vinho gerido. Os convivas eram alegres e o vozerio era intenso, misturado à música e à elegância das dançarinas que dançavam com algum convidado mais alegre e alcoolizado. Em determinado momento, Francisca sentiu a cabeça rodar. Não estava acostumada a beber, além de algumas taças de vinho, e aquele dia havia passado pouco da conta. Manifestou o desejo de ir embora, pois estava sentindo dor de cabeça. Senhorita, compreendo que não esteja bem e deseja se retirar. Sinceramente, fico triste, porque esta festa, sem sua presença, irá perder completamente a graça. Lamento, Monsieur Rupert, mas o que mais desejo nesse momento é me deitar e repousar em minha cama, porque não estou me sentindo bem. Dizendo isso, pediu aos irmãos que a levassem para casa. Tanto Charles quanto Pierre, já bastante alterados pela bebida, recusaram-se a deixar a festa para levar a irmã de volta. Ora, Francisca, você é sempre a que estraga as festas. Por que não vai embora sozinha? Disse rispidamente Pierre. Isso mesmo, vai embora a pé, andando devagar. Até o final do dia você chega em casa, respondeu Charles com ironia. Diante da resposta e da falta de educação dos irmãos, Francisca começou a chorar de forma discreta, e François percebeu a falta de elegância e educação de pessoas da nobreza. Sentiu-se decepcionado com a atitude dos rapazes em relação à irmã. Desejoso de auxiliar de alguma forma, se ofereceu. Perdoe-me, mademoiselle. Não desejo ser inconveniente nem abusar da amizade, mas se a senhorita aceitar, posso levá-la até o castelo de seu pai em minha carruagem. Francisca ficou calada e pensativa. Não seria inconveniente chegar em casa, levada por um estranho que acabara de conhecer justamente naquele dia? Entretanto, pensava consigo mesma, não havia alternativa, porque conhecia sobejamente seus irmãos e sabia que não sairiam tão cedo daquela festa. François, percebendo o titubear da moça, insistiu com delicadeza. Perdoe-me a ousadia, senhorita, mas quero dizer que não tenho outro objetivo, a não ser levá-la para sua casa com segurança e tranquilidade. Por favor, rogo que confie nesse humilde servidor, que não deseja outra coisa a não ser seu bem-estar. Não sou nobre, mas tenho honra e profundos princípios morais. Não havia alternativas. Francisca aceitou com um sorriso diante do arrazoado de François. O que ela observava é que aquele burguês era mais educado e nobre que os demais com que ela convivia na corte. O anfitrião pediu licença aos convidados, justificando sua ausência temporária. Conduziria a senhorita Francisca até seu castelo, uma vez que a senhorita não estava se sentindo bem.
Quando adentrou o veículo, Francisca quase não teve tempo de admirar a beleza e o bom gosto da carruagem do Sr. François. Sentia a cabeça pesada, sonolenta de forma que pediu que o anfitrião permitisse que ela se sentasse ao seu lado, para que pudesse apoiá-la diante daquela indisposição súbita. Meio sem jeito, mas feliz com a oportunidade, ele aqueceu. Mal o veículo movimentou-se, ela pendeu a cabeça e adormeceu no ombro de François, e só despertou quando chegaram ao castelo, porque François, com delicadeza, tocou seu ombro chamando-a. Sem jeito e envergonhada, ela pediu desculpas pelo inconveniente. François, com educação, auxiliou a descer do veículo e, amparando-a, levou até a entrada do castelo, onde a criadagem prontamente veio ao encontro para auxiliá-la. Imediatamente, retornou à festa em sua mansão. Todavia, Rupert não era mais o mesmo homem de algumas horas antes. Seu coração batia descompassado pelo contato daquele rosto em seu ombro. Para lhe oferecer segurança, ele cuidadosamente a havia envolvido em seus braços, sentindo a maciez daquele corpo feminino e delicado em contato com o seu. Havia desejado que aquele pequeno trajeto não tivesse mais fim, para poder ficar com ela em seus braços para sempre. De repente, na meia-idade, já depois dos 40 anos de idade, François sentia-se como um adolescente apaixonado. Sim, era a mais absoluta verdade. O amor estava batendo às portas de seu coração. O que fazer? Aquele seria um amor impossível para suas pretensões. Ela, a semelhança de uma linda princesa, e ele um sapo repulsivo e asqueroso. Seu pensamento estava voltado apenas para Francisca. Diante dos demais convidados, parecia distante de tudo, sorridente como um bobo. Nem ao menos notou que suas filhas haviam saído da sala em companhia dos irmãos de Francisca. Por outro lado, Francisca chegou ao castelo sentindo-se muito confusa. Seus pais haviam viajado para Paris e deveriam retornar apenas no dia seguinte, de forma que ela se dirigiu aos seus aposentos, deitando-se em sua cama, adormecendo profundamente. Dormiu e sonhou. Em seus sonhos, ela havia encontrado um príncipe encantado. Era um rapaz elegante, belo e nobre, que a conduzia em um cavalo galopando pelos campos floridos de primavera. Chegava a um bosque, onde ela via muitos pássaros de plumagem coloridas e muitas flores. Parecia ouvir uma música que pairava no ar, trazida pela brisa suave daquela tarde primaveril. Apaixonada, Francisca sentia-se arrebatada nos braços do príncipe, e quando chegavam perto do bosque, ela fechava os olhos, e ele a enlaçava pela cintura e a beijava apaixonadamente. Em seu sonho colorido, tudo era encanto, tudo era belo, parecendo ouvir o canto dos pássaros que saudavam aquele amor, aquela paixão. Em seu sonho, depois do beijo, quando abriu os olhos, teve uma surpresa. O príncipe não era outro senão François, que sorridente a beijava novamente. Quando acordou, Francisca estava emocionada, porque aquele sonho havia sido muito real. Recordava todos os pormenores e detalhes, enquanto a imagem de François não saía de sua cabeça. Como poderia ser aquele sentimento estranho? Havia uma sensação diferente em seu coração, de que havia encontrado um homem muito interessante, mas seus pensamentos começaram a gerar conflitos em sua mente. Reconhecia que François era um homem de meia-idade, mas fino na educação, um verdadeiro cavalheiro de beleza máscula, que a idade havia dado uma preciosa contribuição, com alguns toques especiais que o tornavam ainda mais atraente. Os fios de cabelos grisalhos que adornavam a região da têmpora e algumas rugas discretas nos cantos dos olhos, que em François parecia uma moldura que enfeitavam seu semblante. Nos dias que se seguiram, a figura de François não saía mais de sua mente. Acordava pensando nele. Durante o dia seu pensamento era voltado a ele, e quando ia dormir, seu pensamento era apenas focado em François. Por outro lado, François também não conseguia tirar do pensamento o belo semblante de Francisca. Sofria muito, porque tinha consciência que aquele sentimento não tinha lá muita chance de sucesso. Já não conseguia dormir direito e nem tinha mais vontade de viajar a negócios com tanta frequência como normalmente fazia.
A presença constante dos irmãos de Francisca em sua residência era para ele um tênue fio que mantinha alguma esperança de rever novamente a moça. Não se deu conta que aquele estado de letargia estava atendendo aos propósitos desonestos de Charles e Pierre, que saíam quase todas as tardes com suas filhas para o bosque, com a desculpa de passear, porque aquele era um local bastante agradável para passar tardes de final de primavera, que já começava a fazer suaves ondas de calor nos finais de tardes ensolaradas. Na verdade, as moças haviam caído feito presas fáceis para os inescrupulosos irmãos de Francisca, que as haviam seduzido. Mariette e Charlotte estavam completamente apaixonadas, enquanto Pierre e Charles brincavam com os sentimentos das filhas de François.